irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer aos irmãos que é um privilégio estar com vocês nessa noite. Agradeço ao pastor Jorge, que foi o canal para que nós estivéssemos aqui. Grato por tudo que o Senhor já fez por nós. O salmista declara no Salmo de número 27: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. Esse é o propósito que nós estamos aqui nessa noite, para aprendermos no templo do Senhor. Portanto, irmãos, está nos proposto para hoje e amanhã nós olharmos a palavra de Deus sobre o tema prosperidade à luz da Bíblia. O que é a verdadeira prosperidade? Então, nós vamos nos debruçar sobre esse assunto durante esses 2 dias. Assim sendo, eu já convido os irmãos para irmos à palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir comigo as suas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 35. Salmo de número 35. Vamos olhar o versículo de número 27. Salmo 35, versículo 27 diz assim: cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, digam continuamente: ó Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. Salmo 112 ainda, caminha mais um pouco aí. Salmo 112, versículo de número 3. Salmo 112, versículo 3. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 9. É liberal, dá aos necessitados, e a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória. Vamos a Provérbios capítulo de número 8. O versículo 17 a seguir diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riqueza durável e justiça. Melhor o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já eu deixo os irmãos sentarem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos olhar o capítulo de número 9. Eu quero ler com vocês do versículo 8 ao versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou
deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, por toda a beneficência, a qual se faz por nós, e se dê graças a Deus. Vamos ler o último texto, Filipenses 4. Filipenses 4, vamos olhar o versículo de número 17, 18 e 19. Filipenses 4, 17, 18 e 19. Não que procure dádiva, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, desde que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprausível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença nós estamos reunidos com a tua igreja nesta noite. Senhor, aqui está o teu povo. Este povo chegou por uma palavra, este povo chegou para um crescimento, Senhor, no reino, no Espírito. Portanto, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, eu te peço agora, vem pelo teu Espírito nesta noite. Nós somos carentes, dependentes da tua direção. Portanto, vem, Espírito, ministra sobre cada coração nesta noite, ministra sobre cada vida nesta noite. Pai de bondade, Pai de amor e misericórdia, no nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, agora todo impedimento contra esse trabalho. Senhor, todo levante do inferno, nós neutralizamos no poderoso nome de Jesus. Mas nós declaramos, Senhor, que toda mente estará cativa à tua palavra, que toda mente estará presa à tua palavra. Espírito de Deus, toma este ambiente. Espírito de Deus, toma este ambiente. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito. Espírito de Deus, flui neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer a vocês nessa noite. Vocês têm em mãos caneta, papel, então procure anotar, irmãos, os pontos que nós vamos colocar aqui, porque isso é interessante, isso gera crescimento espiritual. Você memoriza mais quando você consegue escrever. Irmãos, o tema que nós vamos tratar é um tema extremamente delicado.
O assunto que nós vamos falar entre hoje e amanhã é um assunto melindroso, um assunto delicado. O que significa isso? Significa que requer, irmãos, a maior atenção possível, porque nós só conseguimos avançar dentro do conhecimento que nós temos. Ninguém vai além do conhecimento que tem. Conhecimento traz luz. Eu quero parabenizar o pastor Jorge por colocar o tema. Esse tema é o desafio. A pergunta dessa noite é: por que falarmos nesse assunto? Por que a igreja parou esses 2 dias para tratarmos esse tema? Pastor, por que não trata um outro tema? Batismo do Espírito Santo, avivamento. Em primeiro lugar, nós vamos tratar desse tema porque esse tema é bíblico, meus irmãos. E se é bíblico, nós devemos falar sobre ele. A Bíblia fala 273 vezes sobre salvação. E fala mais de 2.000 vezes sobre finanças, de forma direta e indireta. Faz menção de dinheiro, prosperidade, administração. Jesus usou 70% das parábolas dele falando sobre finanças. Significa isso? Que esse assunto, irmãos, é muito importante e que esse assunto está ligado à nossa vida. Se eu perguntar aqui, quem aqui hoje já se moveu através do dinheiro, não tem ninguém que não se moveu aqui através do dinheiro. Essa roupa que você está usando custou dinheiro. O banho que você tomou hoje custou dinheiro. A alimentação que você já fez hoje custou dinheiro. Então, dinheiro está ligado a todas as coisas. Salomão disse que o dinheiro por tudo responde. De maneira, irmãos, que quando eu digo que o tema é delicado, acontece que há uns 20, 25 anos atrás, surgiu no Brasil uma doutrina chamada Teologia da Prosperidade. E dentro dessa teologia da prosperidade, que veio da outra América, havia algumas doutrinas estranhas, contrárias à palavra de Deus. E a Assembleia de Deus foi uma das igrejas que mais combateu essa doutrina da teologia da prosperidade. Qual foi o problema? O problema é que nós fizemos como alguém que vai tratar um câncer. Dá uma dose tão pesada de quimioterapia que no intuito de curar a doença, mata o paciente. O que aconteceu? Nós deixamos a teologia da prosperidade e começamos a pregar uma outra teologia. A teologia da miséria. Agora melhorou mais, mas até pouco tempo, o irmão vinha na frente dar um testemunho. E qual que era o testemunho do irmão? Aqui eu não tenho casa, mas no céu eu vou ter uma casa. Aqui eu não como tudo que eu quero, mas eu vou comer do maná escondido. Aqui eu não tenho veste, não tenho a roupa que eu quero, mas eu vou vestir uma veste celestial. E se alguém prosperava, o outro já olhava e dizia: ó, vai desviar. Quer ver mais uma fala? Dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro traz felicidade, eu não sei. Mas que a falta dele traz uma tristeza tremenda, traz, irmão. Ou você já viu alguém alegre porque está sem dinheiro? Pastor, mas estou numa felicidade. Por quê?
eu não dou conta nem de comer, de vestir, tem nada lá em casa. Estou numa alegria porque não tenho recurso para nada. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós encontramos resposta para tudo isso. O que nós vamos fazer durante esses 2 dias aqui é olhar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Então eu começo agora com a seguinte pergunta: o que é prosperidade? A palavra próspero significa suprido por completo. Quando Deus criou o homem, Ele o estabeleceu no Éden e lhe deu suprimento completo. O homem tinha prosperidade espiritual, porque tinha comunhão plena com Deus. Segundo, ele tinha prosperidade em saúde, porque nem a morte conhecia. Terceiro, ele tinha prosperidade em família, porque Deus deu uma esposa. Quarto, ele tinha prosperidade de abundância, porque Deus disse: tudo que há você pode comer, todo animal, toda fruta, reservando apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem no Éden, na presença de Deus, não tinha falta de nada. Ele tinha suprimento completo. O nome disso, irmãos, é prosperidade. Ok. Mas o homem pecou e foi posto fora da presença de Deus. E Deus prometeu, desde o Éden, que traria o homem de volta para si e o reestabeleceria de novo na sua presença. O dia que Jesus jantou na casa de Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? O homem da presença de Deus por causa do pecado. Mas Cristo veio e na cruz do Calvário Ele nos resgatou da maldição. Que maldição? A partir do momento que o homem sai da presença de Deus, ele perde a bênção da prosperidade. Ele sai do estado de prosperidade. E o que é que ele recebe? Agora ele não tem mais comunhão diária com Deus. Ele precisa de um animal morto num altar para poder Deus respondê-lo. Segundo, ele não tem mais saúde física. Ele agora é suscetível à morte. Terceiro, ele não tem mais abundância, porque Deus disse: a partir de hoje, você vai comer com o suor do teu rosto o pão de cada dia. Ele não tem pão para 2 dias, ele não tem pão para 3 dias, ele não tem pão para 15 dias, ele não tem pão para 1 mês, ele só tem pão para cada dia. Ele agora vai comer esse pão, e a Bíblia diz: com dor comerá deste pão. Então veja que o homem agora está desprovido de prosperidade. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 3,13, disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para que ele disse isso? Para que as bênçãos de Abraão, no verso 14 e 15 de Gálatas 3, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. E quais foram as bênçãos que Deus prometeu a Abraão? No capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma aliança com ele, e disse Deus a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, irmãos, todas as famílias da terra inclui a sua, sim ou não? Sim. A sua está incluída nisso? Quer dizer então que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e disse: Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias. E quais foram as bênçãos que Deus deu a Abraão? Primeiro, Deus disse: abençoarei a tua entrada, abençoarei a tua saída,
Abençoarei de forma que os teus inimigos vêm por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Deus prosseguiu abençoando, te abençoarei no campo, te abençoarei na cidade, abrirei os meus bons tesouros, derramarei sobre ti bênção tal, de maneira que emprestarás a muito, não tomarás emprestado. Bendito será o teu vento, bendito será os teus animais, bendito será a tua casa, bendito será o teu filho, bendito será por onde passar. E aí no capítulo 13 a Bíblia diz que essa bênção já estava sobre Abraão, de maneira que Gênesis 13 diz que Abraão, quando subiu do Egito, ele subiu com tudo que possuía, e diz a Bíblia, e Abraão subiu rico, muito rico. O que é a palavra rico? Rico é suprido por completo. O que significa dizer nesta noite? Dizer que prosperidade, irmãos, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Qual o problema? O problema é que eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, sim ou não? Sim. Eu creio que Jesus morreu para que eu fosse curado, sim ou não? Isaías 53. O apóstolo Pedro diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas em terceiro lugar, eu não consigo crer que Cristo morreu para que eu possa também ser próspero, ser abençoado. Então veja que o pacote que Cristo realizou na cruz, eu não consigo acessá-lo. E por que eu não consigo acessá-lo? Grava a palavra que eu vou lhe dizer agora. Porque a unção segue o tema. Diga comigo, a unção segue o tema. Olha, irmão, eu disse na introdução, ninguém vai além do conhecimento que tem. Se a igreja não prega, se a igreja não ensina, se o pastor não foca no tema, não haverá prosperidade nesse tema. Se nós estivéssemos aqui numa conferência de cura e falássemos 2 dias, textos bíblicos sobre cura, e no final nós chamássemos os irmãos e começássemos a orar, de haver muitos testemunhos de cura. Não que não possa acontecer em qualquer hora, mas o que eu quero dizer é que se a igreja prega cura, vai acontecer cura. Se pregar poder de Deus, vai acontecer poder de Deus. Mas se pregar prosperidade conforme a Bíblia, também vai aumentar a prosperidade. Porque a unção segue o tema. A unção segue o tema. Então a pergunta agora é: prosperidade é a vontade de Deus, irmãos? Sim ou não? Ora, então já começamos bem. Os irmãos acreditam que prosperidade é a vontade de Deus? Sim. Você acredita que Deus quer que você seja próspero? Sim. Interessante isso. Ora, se prosperidade é a vontade de Deus, eu acho que tem alguma coisa errada. Se prosperidade é a vontade de Deus, por que todos não prosperam de maneira igual? A Bíblia diz que Deus não faz. Então quer dizer que Deus não olha para esse aqui e diz: olha, esse aqui eu vou prosperar, esse aqui não, esse aqui eu vou, aquele ali não. A pergunta que eu estou fazendo é: se prosperidade é a vontade de Deus, eu perguntei, e os irmãos disseram que é. E eu perguntei: pera, mas se é prosperidade a vontade de Deus, por que todos não prosperam de maneira igual? Por que uns prosperam mais, outros menos? Por que uns prosperam numa área e outra não? Se prosperidade é a vontade de Deus, eu estou perguntando agora, por que todos não prosperam de maneira igual? Primeiro nós precisamos entender como a vontade de Deus se manifesta entre nós. Preste atenção nisso. A vontade de Deus se manifesta entre nós de 3 maneiras distintas, ou em 3 aspectos. Primeiro, vontade soberana. O que é a vontade soberana, irmãos? É quando Deus decide, sem perguntar para mim nem para você. Deus decide por você. Por exemplo, quando Deus te chama para realizar algo para Ele, o que é isso? Vontade soberana. Primeiro, Ele chama quem Ele quer. E o chamado só tem uma opção: ou vai, ou vai. Não tem duas. Deus disse a Jeremias que ele ia ser profeta. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma
Deus disse: do ventre eu te escolhi, as nações eu já te... O que é isso? Diga: vontade soberana. Jeremias não tinha escolha, Deus escolheu por ele. Isso é vontade soberana. Mas Deus também se manifesta dentro da vontade permissiva. O nome já está dizendo, vontade permissiva. É quando Deus permite as coisas. É a vontade plena dele? Não, mas é a vontade permissiva. Agora, dentro da vontade permissiva, irmão, Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 91, por exemplo, diz que vai cair 1000 do lado, vai cair 10.000 do outro, e você não será atingido. Isso por quê? Porque ele não permitirá. Jó, da onde vem Satanás? Rodear a terra e passear por ela. Observaste lá meu servo Jó, homem fiel, temente, que desvia-se do mal. Qual foi o argumento de Satanás? O Senhor prosperou ele, tira a prosperidade dele, e o Senhor vai ver se ele te serve. Deus então permitiu, mas ele limitou. Satanás, até aqui você vai, daqui você não passa. Porque isso é vontade permissiva. Mas em terceiro lugar, Deus se manifesta entre nós dentro da sua vontade condicional. Diga comigo: condicional. O nome já está dizendo, irmão, há uma condição para Deus fazer. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, mas tenha... É a vontade de Deus que o mundo todo se salve, sim ou não? Sim. E por que tem gente indo para o inferno todo dia? Se é a vontade de Deus que toda a humanidade se salve. Porque embora seja a vontade de Deus, mas a vontade é o quê? Condicional. E qual a condição? Crer. A Bíblia diz: quem crê e for batido será, e quem não crê? Então, embora seja a vontade de Deus que o homem seja salvo, o homem não coopera ou não faz a sua parte. Deu para entender então o aspecto da vontade de Deus? Vamos lá: soberana, permissiva, condicional. O ensaio ficou bom. Soberana, permissiva e condicional. Ok. Vocês disseram que prosperidade é a vontade de Deus. Eu pergunto: em quais dos aspectos da vontade de Deus está a prosperidade? Soberana, permissiva ou condicional? Condicional. Hã? Condicional. Do lado de cá. Condicional. Aqui. Os obreiros. Ora, vocês estão indo rápido demais. Condicional? Certo. Ora, se é condicional, então quer dizer que existem condições estabelecidas por Deus para que essa vontade se cumpra na minha vida. Sim ou não? Sim. Então isso vai nos explicar muita coisa. O que isso não vai nos explicar, pastor? Primeiro, quem aqui é próspero? Levante a mão. Só os prósperos. Só os prósperos levantam a mão. Eu sou. Eu vou melhorar para você. Eu disse que prosperidade é um estado, sim ou não? Sim. E eu mostrei agora há pouco que você pode ser próspero espiritual, pode ser próspero em saúde, pode ser próspero em família e pode ser próspero em finanças. Agora, uma coisa não está atrelada à outra. Por quê? Porque prosperidade na Bíblia, irmãos, é uma lei. Diga comigo: uma lei. Leis de Deus são princípios que Deus estabelece. Preste atenção. A minha conduta, eu a pratico para morar no céu. Os princípios eu pratico para viver na terra. Então, se você tem conduta e não tem princípio, você pode ter problema
de convivência na terra, de acessar as bênçãos de Deus na terra, embora o céu te aguarda. Que é isso, pastor? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É possível alguém ser próspero e não ser salvo, mas é possível alguém não ser próspero e ser salvo, mas é perfeitamente possível alguém ser próspero e ser salvo. O que você quer? Você quer ser próspero e não salvo? Você quer ser salvo e não próspero? Ou você quer ser próspero e salvo? Próspero e salvo. Oh, bobinho vocês, não? Aleluia. Estamos caminhando bem, porque o querer já te ajuda muito. Então veja, é possível que tenhamos aqui pessoas que são prósperos numa área e outra não. O que significa isso, irmão? Do púlpito até a porta, não tem ninguém aqui que não seja próspero. Todos aqui são prósperos. Prosperidade tem níveis. Por exemplo, sobrevivência, suficiência e abundância. Você pode ser próspero no nível da sobrevivência. Pastor, eu sobrevivo. Mas você pode ser próspero no nível da suficiência. Eu sou próspero dentro da realidade que eu estou hoje, eu tenho suficiência. Mas você também pode ser próspero no nível da abundância. A questão é, você já viu que prosperidade é a vontade de Deus? Já identificou que prosperidade está dentro da vontade condicional? E eu pergunto de novo agora então. Prosperidade é um estado que se divide no mínimo em 4 itens: espiritual, saúde, familiar e financeira. A pergunta é: quem aqui é próspero? Levante a sua mão. Pronto, está vendo como foi bom reexplicar? Você entendeu agora, sim ou não? Sim. Agora vamos para a segunda pergunta. Quem aqui é próspero no nível da prosperidade de Deus para a sua vida? Essa pergunta dificulta mais um pouco. Você é próspero? Sim. Mas você já identificou qual o nível de prosperidade que Deus tem para você? Pastor, e tem esse nível? Tem. Você leu ele nessa noite. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar a 2 de Coríntios 9. Vamos voltar no versículo 8. Quem achou e tem facilidade de ler bem, leia para mim, por gentileza, 2 Coríntios 9, versículo de número 8. Deus é poderoso para fazer abundar. Quem está lendo? Deixa eu ver. Quem está lendo? Levante, varão, leia bem forte. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. E ó, segura aí, vai segurando. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. A palavra graça quer dizer favor. Olha o propósito da graça. A fim de que, tendo sempre... Espera aí, a fim de que tendo... Tem um ponto e uma vírgula aí ou não? Tem, então vamos lá. Primeiro, então Deus quer derramar uma graça. Ele é poderoso para fazer isso. A fim de que primeiro, diga assim, eu tenha sempre. O que mais? Opa, vírgula, ponto e vírgula de novo, sim ou não? Então diga assim, eu tenha sempre em tudo. Terceiro, toda a suficiência. Opa, agora mudou. Então eu vou ter sempre, em tudo, toda a... Então agora você vai medir o nível da prosperidade que você diz ter. Primeiro, você tem sempre. Ou você está naquela de muito mês para pouco dinheiro? É, irmão? Recebe dia 5, dia 6, está liso de pegar verniz. E esperando para o mês que vem. Primeiro diga assim, Deus quer que eu tenha
sempre. Salmo 37, Davi disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi. O que é que você nunca viu, Davi? Eu nunca vi justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que é que Davi está dizendo? Não só eu, a toda a minha casa terá sempre, terá sempre, terá sempre, terá sempre, terá sempre, terá sempre. Diga comigo, número 1, a prosperidade é ato contínuo, a fim de que tenha sempre. Segundo, diga, prosperidade é proporcional, sempre em tudo. Então não é esse negócio de tem para comer, não tem para vestir, se cobre a cabeça, descobre os pés. Como diz o pessoal lá no mundo, Deus dá a farinha, o diabo leva o saco. Não, não funciona assim. Com Deus é sempre em... Diga, em tudo. A pergunta é, você tem em tudo? Em todas as áreas que você precisa para viver dignamente? Você vai ao mercado, você tem acesso a tudo? O que falta? Tem escola para tudo? Tem moradia para tudo? Tem pão em abundância para tudo? Olha, em terceiro lugar, eu terei sempre, diga comigo, ato contínuo. Em tudo, diga proporção. Terceiro, disse assim, toda a suficiência. Isso é muito forte, irmão. Porque agora ele está medindo a proporção que ele te deu. Deus quer que você tenha toda a suficiência. Pastor, mas como é que é essa suficiência? Essa suficiência está lá em Isaías 1,19. Se ouvir e se querer, comereis o bem dessa. Alguém diz assim, pastor, eu não vejo a hora de ir para o céu. No mundo não tem nada que presta. Quem foi que falou, irmão? Uma besteira dessa. Fala para mim. Depende do que você entende de mundo. Se você pensar em mundo como sistema, a Bíblia diz jaz no maligno. Mas se você pensar em mundo como território, irmão, uma boa cama é bom ou não? Uma boa mesa é boa ou não? E um bom carro? Bom, mas bom, pensa num trem bom. Sim ou não? E uma boa roupa. E uma boa viagem. E um bom hotel. Não é, irmão? E uma boa joia. E um bom relógio. E um bom sapato. É bom ou não? Tem coisa boa nesse mundão ou não? E aí? Diga assim, se eu crer, eu sou filho de Deus. Eu acesso tudo. Pastor, esses ímpios estão lascados, então não cobice nada do ímpio. Passa o carro do ímpio, você fica ímpio. A roupa do ímpio, você. O ímpio constrói uma casa, você. Não funciona assim, irmão. Pastor Edilson veio aqui falar para nós que Deus quer que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência. Sim, eu vim aqui para lhe dizer isso. Agora, veja o que completa o versículo aí. A fim de que tenha sempre, em tudo, toda a suficiência. Abundeis em toda obra. Olha o propósito da prosperidade. Olha para cá. Esse copo aqui tem toda a suficiência? Não, sim ou não? Não. Então, a palavra abundar quer dizer transbordar. Na minha tradução diz transbordez. Escute, irmão. Só transborda se tiver. Só transborda se estiver cheio. Como é que vai transbordar se não estiver cheio?
Então por que Deus quer te dar sempre, em tudo, toda a suficiência? Simples assim, para que eu e você sejamos transbordo. Transbordo. Mas como Ele não fica devendo nada a ninguém, quando Ele faz com que você tenha sempre, em tudo, toda a suficiência, Ele paga o transbordo que você vai fazer. Como é que Ele paga? Ele te dá esse nível de prosperidade e o plus, o excesso que Ele vai colocar na tua mão, você vai transbordar. Aonde? Diga assim, em toda a boa obra. Amanhã você vai ver o que é essa toda boa obra. Aonde Deus vai lhe levar para transbordar em toda boa obra. Deu para entender o nível de prosperidade divina e o propósito dessa prosperidade? Então diga, Deus quer que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência para que eu transborde em toda a boa obra. E Deus quer que você faça, seja transbordo, você seja liberado. Pois bem, então nós vimos que essa é a prosperidade divina. Esse é o nível dessa prosperidade e esse é o propósito dessa prosperidade. Porém, nós estamos estacionados no que fazer para acessar essa prosperidade. Porque nós entendemos que essa prosperidade é a vontade de Deus condicional. Então vira-se agora e diga assim, Pastor Edir, quais as condições? Bora lá, condição número 1, para que eu possa acessar a verdadeira prosperidade. Condição número 1, eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Escreve isso. Essa será, irmãos, a mais importante frase que você vai escrever durante esse seminário. Eu preciso crer que Deus é a minha. Aqui está o princípio número 1 para que eu possa prosperar. Então bora lá. Quem aqui crê que Deus é a sua fonte? Quem crê? Vou perguntar de novo. Quem aqui crê que Deus é a sua fonte? Você está seguro disso? Você está certo disso? Tá não, meu. Isso é uma inverdade. Nós pensamos que cremos nisso. Nós até verbalizamos que cremos nisso. Mas nós negamos isso com as nossas atitudes. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E eu só quero uma coisa: sinceridade na resposta. Se quando nós terminarmos esse culto nessa noite, você receber a seguinte notícia: a partir de amanhã, quem é empregado aqui recebe a notícia que está desempregado. Amanhã você vem só para receber porque já está demitido. Quem recebe aqui aposentadoria, recebe uma mensagem no celular: olha, a partir de amanhã INSS não vai pagar mais nenhum aposentado. Quem recebe qualquer benefício a partir de amanhã não recebe. Quem tem empresa recebe a seguinte notícia: ó, seus fornecedores parou, os seus clientes também, a partir de hoje a sua empresa não rende mais. Ou seja, da onde está vindo o dinheiro, o recurso para a sua mão hoje? Se você receber a notícia que a partir de amanhã não vem mais, você recebe essa notícia depois do culto, você deita e dorme tranquilo,
tranquilinho, sem nenhum problema. Esse barulho por quê? Pesado o negócio, né? Os sinceros, quem ficaria preocupado? Mas você disse agora há pouco que Deus é sua fonte. E Ele é. Você disse que Deus é sua. Quer dizer que a sua fonte então é o INSS. A sua fonte é o seu emprego. A sua fonte é o benefício que chega, é o recurso que você vê. Esse é o motivo da sua limitação. Porque quando você olha para essa fonte sua, ela é pobre, falida, ela não tem sempre, ela não tem tudo e ela não tem toda a suficiência. Essa é a sua fonte. Agora, se Deus é sua fonte, Ele tem sempre, Ele tem tudo e Ele tem toda a suficiência. Agora, isso que os irmãos responderam é a nossa guerra diária, irmãos. Isso é minha e é sua. Eu disse na introdução que nós não vamos além do conhecimento que tem. A partir de hoje você está recebendo luz sobre esse assunto para sair daqui se policiando nisso. Eu quero só ler um texto com você para você entender o que é de fato crer em Deus como fonte. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos olhar o versículo de número 12, 13 e 14. Primeira Crônicas 29, 12, 13 e 14. Cadê um bom de leitura com voz de trovão? Falei para nós. Riquezas e glória vem de ti. De quem que vem? De ti. Disse Davi. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Sim. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Verso 16 ainda. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E é toda? Tua. Senta que eu vou explicar isso. Escute, irmãos. Davi quer construir o templo. Deus disse: Davi, você não vai construir o templo, Salomão vai construir, mas você pode ofertar para a construção. O que Davi faz? Davi busca do ouro e da prata que tem particular. A Bíblia diz que ele pegou 9 toneladas de ouro, fora prata, madeira, tudo que precisava. Ele entrega 9 toneladas de ouro. Quando Davi viu toda a oferta, ele virou para a liderança de Israel e disse assim: quem hoje está disposto a encher a sua mão e trazer ao Senhor? O povo se moveu e trouxeram mais
de 15 toneladas de ouro, fora prata. Quando Davi viu aquela montanha de recurso, de ouro, que o povo trouxe em abundância, é a leitura que fizemos do verso 12. O verso 12 é uma oração de Davi, de reconhecimento e gratidão. Ele começa orando assim: riqueza e glória vem de ti. Ele reconhece que quem prospera é Deus. Ele vai exaltando o nome do Senhor. Quando chega no versículo 14, ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? Que tivéssemos condição de te dar alguma coisa. Olha o que Davi vai dizer: da tua mão tomamos, e da tua mão tu damos. Ele está dizendo: eu só dei alguma coisa porque primeiro o Senhor me deu. Quando chega no verso 16, ele diz assim: tudo isso que preparamos é teu, nada aqui é nosso. Sabe o que significa isso, irmão? A mesma palavra que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 17. Deus disse: ó Israel, não digas que com o teu braço, com a força dele, tu adquiriste riqueza, mas lembra da aliança que fora feita com Abraão, com Isaque e com Jacó, que é o Senhor teu Deus quem te prospera sobre a terra. O que é que nós temos aqui, irmãos? O reconhecimento de que tudo que chega nas nossas mãos não é fruto do teu esforço, não é fruto do teu suor, não é fruto da tua habilidade, não é fruto da tua faculdade. Pastor, mas quem trabalha sou eu. Sim, e essa força vem da onde? E esse vento que sopra vem da onde? E esse ar que você respira vem da onde? Vem dele, vem dele, vem dele, vem dele, vem dele. Presta atenção. Escute isso, irmão. Diga comigo assim: o meu trabalho, os meios, da onde vem o recurso, não são fonte, são apenas meio. A minha fonte é Ele, porque se chega na minha mão, é porque sai da dele. Sabe o que significa isso? Se um meio desse cessar, não há problema. Por quê? Porque você não está conectado com o meio, você está crendo na fonte. Se o meio cessa, Deus tem outro meio. E se o outro cessar, Deus tem outro meio. Quem te mantém não é o meio, quem te mantém é a fonte. Quem te mantém é o teu negócio, quem te mantém é o teu salário. Isso é pequeno, isso passa, isso se dissolve, mas a fonte não. A fonte diz: você vai ter sempre, você vai ter em tudo, você vai ter toda a suficiência. Presta atenção nisso. Eu vou lhe provar isso com outro texto bíblico. Capítulo 17 do livro dos Reis. Elias profetizou para Acabe, dizendo a Acabe: durante a minha palavra permanecendo, não haverá chuva nem orvalho. Jesus disse que isso durou 3 anos e meio. Por que Elias profetizou para Acabe que Deus ia fechar o céu? Porque Israel se desviou e passou a acreditar em Baal. Sabe o que Israel fazia? Se o campo produzia, glória a Baal. Se o gado gerava, glória a Baal. Baal era tido como o Deus da prosperidade. Deus disse a Isaías no capítulo 40, Deus disse: Isaías, a minha glória eu não dou a ninguém. Deus dá poder, Deus dá tudo, menos a glória. Deus não transfere glória. Por isso que quando você deixa de reconhecer a Deus, você está
frustrando, roubando a glória de Deus. O que Deus faz então? Eu vou fechar o céu, a chuva não vai descer, e eu quero ver se sou eu ou se é Baal que faz o campo produzir, que faz o gado gerar. Quando Elias profetiza, Elias está incluído nessa profecia, porque se não vai ter pão, ele também não vai ter pão. Se não vai ter trigo, ele também não vai ter trigo. Se não vai ter carne, ele também não vai ter carne. Mas Elias está profetizando independente de qualquer coisa. Por quê? Porque Elias não está preocupado com o meio. Elias está focado na fonte. Quando Elias termina de profetizar, o que foi que Deus disse a ele? Elias, para ti já tem reservado o quê? Vai lá para a beira do ribeiro de Querite, porque eu já tenho ordenado aos corvos que ali te preste atenção, Deus faz com antecedência. Enquanto Elias está sendo fiel a Deus, Deus já está tendo uma reunião com os corvos. Por que corvo, irmão? Por que os animais precisaram levar, a ave precisou levar provisão para Elias? Por quê? Porque Israel está desviado. Quem deveria cuidar era o rei, quem deveria cuidar era o povo de Israel, porque ele era profeta da nação, e profeta tem que ser honrado aonde ele serve. Porém, Deus não depende de profeta, Deus não depende do povo para cuidar do profeta. Irmão, você não é o mantenedor de profeta, você não é fonte de profeta, você é apenas um meio para o profeta. Se você cessar, o profeta não fica na mão. Por quê? Porque quando você fechar o coração, Deus levanta da onde você nem imagina, Deus manda da onde você nem imagina. Deus tem corpos para trabalhar à sua disposição. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui. A Bíblia diz que eles levavam pão e carne de manhã e depois das 6 da tarde, levava à noite. E por que não levava de manhã e já deixava para a noite? Porque Elias comia de manhã e ficava dependendo de Deus para a noite. Está entendendo, irmão? Só que de repente a Bíblia diz que Deus chegou no verso 9 para Elias, do capítulo 17, disse: Elias, vai lá para Serepta agora. Por quê? De novo, porque eu já ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias vai para Serepta. Quando Elias está na caverna com dificuldade e Jezabel perseguindo, Deus olhou para Elias e diz: agora não vai ser corvo nem viúva. A Bíblia diz que ele mandou um anjo e trouxe pão do céu para Elias. Preste atenção, Elias não se move. Por quê? Porque Elias não está preocupado com quem está trazendo. Elias está focado em quem está mandando. É o corvo que está trazendo? Ok. É a viúva que está trazendo? Ok. Agora é o anjo que está trazendo? Ok também. Por quê? Porque Elias não se impressiona com corvo, não se impressiona com viúva e não se impressiona com anjo. Por quê? Porque Elias não depende da viúva, não depende do corvo, não depende do anjo. Elias depende de Deus. A fonte de Elias não é o corvo, a fonte de Elias não é a viúva, a fonte de Elias. A fonte aqui é Deus, quem supre é Deus, quem manda é Deus, o milagre quem faz é Deus, quem opera é Deus. Irmão, escute. Essa profissão sua acaba. Acaba. Essa porta fecha. Pastor, eu sou ricozinho, essa riqueza também acaba. Pastor, tem dinheiro no banco, também acaba. Lembra do colo? Lembra nada, vocês são novos. Qualquer coisa acaba. Diga assim: os meios passam, mas a fonte permanece. A fonte permanece. A fonte permanece. Você pode levantar a tua mão e diga: Deus, Tu és a minha fonte. Diga para ele assim: a Ti seja a honra, seja a glória. Olha o que Deus vai fazer. Diga assim: Deus,
Eu já comia, já vestia, já vivia, antes desse emprego. Isso aqui já é o segundo, terceiro, quarto, meio que o Senhor usou. Mas quem cuidou de mim até hoje é o Senhor. Aquele que cuidou nos teus 30, aquele que te cuidou nos teus 40, aquele que cuidou nos teus 60, Ele continua cuidando. Os meios mudam. Os meios mudam. Os meios mudam. Mas a fonte não. O que a fonte tem? Diga sempre. Em tudo. Toda. Esse meio seu não tem sempre. Esse meio seu não tem tudo. Esse meio seu não tem toda. Não. Esse meio seu é limitado. Por que eu não prospero? Porque eu estou agarrado no meio, pensando que é fonte. Então quando eu olho para o meio, eu digo: não dá, não consigo, não alcanço, não avanço. Ficou certo isso na mente de vocês? Deus é a minha? Deus é a minha? Então veja, se acontecer, olha o que diz o salmista no Salmo 112, a partir do verso 4: o justo não teme maus rumores. Aí uma pergunta: por quê? Porque o seu coração está bem firmado no Senhor. O que é isso? Chegou a notícia ruim, cortaram isso, cortaram aquilo. Você está sabendo que a empresa vai mandar embora? Você está sabendo que vai vir uma crise aí? Sim, e daí? Qual o problema? Mas o Brasil está entrando em crise, faz tempo que entrou já. Mas você está vendo que está vindo uma crise pior ainda? Diga: a minha fonte é de cima. E lá não tem crise. Lá não tem crise, não tem crise, não tem crise lá. Qual o problema, pastor, de eu viver equivocado? Que Deus é minha fonte e acreditar nos meios. O problema é enorme. Por quê? Se você continua crendo que o meio é sua fonte, você não consegue. Pode deixar a garrafa mesmo, pastor, é melhor para mim? Pode deixar. Você não consegue romper o segundo princípio. E agora eu quero que você nem respire direito, porque é pesado o que eu vou dizer agora, muito pesado. É muito pesado. Diga: eu preciso vencer a influência de Mamon, se eu quero acessar a prosperidade. Primeiro, eu creio que Deus é fonte. Segundo, eu preciso vencer a influência de Bora lá, varão. Mateus 6. Vamos ler do 19 ao 24. Segundo princípio para que eu acesse a prosperidade divina, eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Segundo princípio, eu preciso vencer a influência de Mamon. Como é que eu venço? Como é que eu venço a influência de Mamon? Achou não? Não tem Mateus na sua Bíblia, varão? Não leia. 6:19, desculpe. 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a trança e a ferragem corroem, e onde ladrões estavam e roubam. Mas
ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Segue. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, até aí. Irmãos, preste atenção. Jesus começa o capítulo 6 com um pedido dos discípulos. Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus, dentro da oração do Pai Nosso, ele segue falando agora de finança. E ele abre o versículo 19 dizendo o seguinte: olha, não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem consome, a traça corrói, os ladrões roubam, mas ajuntai tesouro no céu, porque lá ninguém rouba, ferrugem não pega, traça não corrói. Em seguida ele disse: olha, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mau, todo o teu corpo será mau e será treva. E no 24, então, ele diz: porque ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um, ou agrada o outro. Não dá para se agradar aos dois ao mesmo tempo. Então vamos entender isso. Primeiro, no verso 19, o que é juntar tesouro no céu? O que é ajuntar tesouro no céu? Pastor, ajuntar tesouro no céu é ser crente, é visitar, é ganhar alma. Então eu terei um galardão no céu, sim ou não? Não. Isso é fruto de crente. Isso é 2 Coríntios 5, galardão. O que é ajuntar tesouro do céu? É fazer depósito na conta celestial. Pastor, e a gente tem conta celestial? Ora, você leu hoje aqui. Você leu em Filipenses 4,17. Paulo dizendo: olha, quando vocês trouxeram a oferta para mim, eu não precisava nem pegar essa oferta. Eu já tenho em abundância, cheio estou. O obreiro Epafrodito já trouxe a oferta. Eu nem preciso da oferta. Eu só vou pegar a oferta, não é porque eu preciso, é para aumentar a conta de vocês. Como é que eu aumento o meu crédito? Como é que eu aumento a minha conta? Depositando, fazendo depósito. Então você tem conta no Bradesco, tem na Caixa, tem no Bradesco e tem uma conta no céu que trabalha igualzinho, com débito e crédito. Lá não saca sem depósito. Então veja, ajuntar tesouro no céu. Como é que eu acredito no céu? Amanhã você vai ver com mais detalhes como é que é esse crédito que você gera lá. Mas Jesus está dizendo: olha, se você não tiver juntado um tesouro lá, significa o quê? Que o teu tesouro está aqui. Aqui você corre o risco de perder. Por quê? Por que você não junta nada lá? Aí lembra do propósito da prosperidade? Para que transbordeis em toda boa obra. Quando eu não transbordo em toda boa obra, você vai entender isso amanhã, eu não junto tesouro lá.
E quando eu não junto o tesouro lá, tem um problemaço na minha vida. Qual é o problema? Eu sou zoiudo. Por que essa palavra aí, olho mau, está aí no meio? Que olho mau é esse? Que olho mau é esse? O nome desse olho mau é avareza. É o nome desse olho mau. Esse olho mau é eu colocar o olho no meio, pensando que é fonte. Então eu cobiço o quê? O salário que tem, a casa que tem, o carro que tem. Por quê? Porque eu não creio na fonte de cima, eu não entesouro em cima, porque eu sou autodependente da fonte de baixo. Quem já viu aqui alguém dizer assim, olha, fulano, se ele olhar, a planta murcha? Já viu pessoas assim? Olho de? Olho do que, irmão? Vocês estão pensando que isso é brincadeira? Alguém aqui mexe com vaca de leite? Tem ninguém aqui que já trabalhou com vaca de leite ou mexe com vaca de leite? Tem aqui? Se a vaca parir e tiver com um bonito lá, e chegar um cara com um olho desse, quando ele bater no dia nem leite dá. Sabe como é que é o nome disso, irmão? Avá. Esse olho mau é o mesmo seu. Quando alguém passa com algo, você diz Sabe aonde mais esse olho se revela? Na hora de ofertar. Quando você abre a carteira, o olho mau vai na pior nota para ofertar. É, pastor? Quando você vai dar alguma coisa a alguém, você dá a pulso. Antigamente os diáconos iam contar a oferta, irmão. Era um trabalho tremendo. Ele tinha que ficar desamassando o dinheiro. Você já viu isso? Sabe por que isso ou não? Ele segurava, será que eu vou ter que dar? Será que eu vou ter que dar? Será que eu vou ter que dar? Aí não tinha jeito, ele jogava a nota lá. Eu não vou falar disso hoje não, fica tranquilo. Vamos ver esse olho mau, o que ele é capaz de fazer na vida da pessoa? Provérbios 23. Vamos olhar esse olho mau do versículo 6 ao 8. Provérbios 23. 6 ao 8. Vamos ver esse olho mau aí. Leia, meu irmão. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Ó, não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Por quê? Nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque, como imaginou o seu coração... Ó o coração. Jesus disse, onde tiver o seu coração. Como ele imaginou no seu coração, assim? Assim é ele. Come e bebe, te dirá ele. Te disse ele. Porém o seu coração não está contigo. Ei, ele não é liberal no coração. Dá com dó. Se ele der uma carona, ele fica, será que ele vai bater a porta do carro? Será? Ele já olha no seu pé, está sujo. Tá entendendo? Você quer ver o marido avarento, ele faz carinho na mulher assim, ó. Não abre a mão nem para fazer carinho. É um negócio sério. Não, calma aí, varão. O que vai acontecer com ele? Verso 8. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Olha o perigo de você, obrigado, irmão. Olha o perigo de você manter relacionamento com avarento. Por quê? Ele idolatra o meio dele. Ele idolatra tudo que possui. Então ele não consegue ser liberal. Para ele lhe dar um pedaço de pão, é com dó. Se ele puder te dar o pior, ele não te dá o melhor. Se você chegar, pegar de surpresa na mesa, ele não tem pão correr. Mas se você marcar que vai, não vem o melhor para a mesa nunca.
Está entendendo, irmão? Uma vez eu fui na casa de um irmão tomar café, e ele chegava e colocava a garrafa na mesa, mas não punha os copos não. E a garrafa ficava ali, ele não trazia os copos, a gente conversa daqui, conversa dali. Daqui a pouco ele levantava e falava assim: vocês não querem beber o café, eu vou guardar a garrafa. Mas que jeito que você bebe o café? Tá entendendo? A estratégia dele é você não beber o café. Diga comigo, a avareza é um demônio que Jesus chamou de Mamon. O que era Mamon? O Deus que operava sobre os bens materiais. O que ele faz? Ele faz com que você se torne escravo do que você possui. Por que você não consegue liberar? Porque você tem medo da falta. Lembra a pergunta? Se você receber uma notícia de ficar desempregado, meu Deus, isso é mamão estribuchando. E agora? Porque puseram na minha e na sua cabeça há muitos anos que nós dependemos de dinheiro. Você e eu não somos dependentes de dinheiro, irmão. Nós só dependemos de Deus. O dinheiro é um meio, servo e não senhor. Aleluia! Está entendendo, irmãos? Qual o problema disso, pastor? O problema é que se eu não vencer a avareza, esquece, não tem como prosperar. Eu estou vendo muitos obreiros aqui. Olha a recomendação para quem vai auxiliar na obra. Olha para mim, Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Olha a recomendação para quem vai auxiliar na obra. E tu, dentre todo o povo, procurarás homens capazes. Que jeito que eram os homens? Diga assim, capazes. O que mais? Temente a Deus. Temente a Deus. Homens de verdade. Tinha que ser homem de verdade, meia boca não serve. Que odeia a avareza. Que faz o quê, irmão? Odeia a avareza. Quer dizer que não bastava ele não ser avarento. Ele tinha que o quê? Odiar a avareza. Pastor, ninguém que vive na prática da avareza serve para auxiliar na obra de Deus. Porque o avarento, ele está servindo a dois senhores. Agora, como é que você tem um obreiro que não é dizimista? Como é que você tem um músico tocando que não entrega dízimo? Como é que tem um cooperador que não entrega dízimo? Como é que tem uma regente de um grupo que não entrega dízimo? Como é que tem a líder de um departamento que não entrega dízimo, que não oferta? Hã? E esse silêncio todo por quê? Fala Deus, fala Deus. Está entendendo, irmão? Você gosta que Deus fala assim, ó: receba, 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 receba nessa noite. É só assim? Não. Elias disse que estava na caverna, veio vento, veio fogo, mas também veio uma brisa suave. Deus vai tratar conosco aqui com uma brisazinha suave até amanhã. Qual o problema da avareza, pastor? Deus corta ministério de avarento. Lembra me 1 de Samuel, desculpa, 2 de Samuel, né? Capítulo 8. 8:1. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, segundo Samuel. Desculpa, 8. 1 Samuel 8:1. 1 Samuel 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Continua. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
Antes se inclinaram à avareza. Se inclinaram o quê, irmão? À avareza. A quê? À avareza. Obrigado, irmão. Pode sentar. O que aconteceu com eles? O povo gritou: Samuel, queremos um rei. Não é bom o que os teus filhos fazem no nosso meio. Irmão, um pai igual Samuel, fala para mim, que era sacerdote, juiz e profeta. Olha como a avareza, ela pode quebrar até um bom de linhagem, que tem tudo para chegar. Eles tinham tudo para ser. Samuel ficou triste quando o povo rejeitou, sim ou não? Sabe o que Deus falou para Samuel? Ouça o povo. Deus disse a Samuel: ouça o povo. Sabe o que Deus está dizendo? Samuel, o povo tem razão. O povo está certo. Ouça o povo. Sabe o que Deus está dizendo? A prática dos seus filhos impede da sequência no juiz. Não dá para você ter linhagem aqui. Nós vamos precisar colocar outro. É sério isso ou não? Quer dizer que a bênção da geração pode ser interrompida se a prática for de avareza. Tem pessoas que perdem ministério por causa da avareza. Tem talento, mas não prospera. Por quê? Por causa da avareza. Por quê? Porque todo avarento está divorciado da presença de Deus. Mas vamos ver pelo menos mais um ponto nessa noite. A hora está findando. Escute. Vamos olhar 1 Coríntios 6,10. Primeiro de Coríntios 6,10. Não erreis. Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Segura aí. Irmão, que lista pesada de gente que não vai entrar, sim ou não? Sim. Quer dizer que começa dizendo que fornicador não entra, idólatra não entra, adúltero não entra, praticante do homossexualismo também não entra, bêbado também não entra, ladrão que rouba as coisas dos outros também não entra, sodomita também não entra. O que é sodomismo? Toda a prática de sexo. E quem mais não entra? E o que o avarento está fazendo no meio dessa gente tão complicada aí, gente? Não é, irmão? É perigoso isso ou não, gente? Olha para isso. Sabe o que significa isso? Viu, pastores? Sabe o que significa isso? Para Deus, um avarento e um adúltero é a mesma coisa. Um avarento e um praticante do homossexualismo é a mesma coisa. Um avarento e alguém que está adorando uma imagem de escultura, para Deus é a mesma coisa, irmão. Está entendendo? Por que não consegue prosperar? Porque Deus rejeita a avareza. O moço chegou para Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você sabe os mandamentos? Ele falou: desde menino fui criado na igreja. Quais então? Jesus disse: olha, declinou os 10 para ele. Falou: sei tudo isso, estou dentro. Jesus disse: não, calma, ainda te falta. Quantas coisas faltavam? Vende o que você tem, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Que jeito que ele saiu? Que jeito que ele saiu?
Dá uma olhada de canto de hoje, se o irmão está triste ou está alegre com esse assunto dessa noite. É, irmão? Você está triste ou alegre com esse seminário? Fala para mim. Que jeito que ele saiu, gente? Ó, ele abandonou o assunto de vida eterna na hora, sim ou não? Ele saiu? Agora, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um funcionário público, desonesto, desviava recursos. Jesus entrou na casa dele. Sabe o que Zaqueu fez? Jesus não falou nada com ele, foi ele que falou com Jesus. Senhor, no que eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Até aí, não está fazendo mais que obrigação. Não é seu, devolve. Mas ele seguiu. Ele falou, e metade do que eu tenho, eu vou dar. Quando ele disse, metade do que eu tenho, eu vou dar, Jesus virou para os discípulos e disse assim, está salvo, rapaz, viu? Hoje veio salvação. Ô, irmão, qual foi o critério que Jesus usou para dizer que a salvação tinha chego na casa de Zaqueu? Foi o critério da liberalidade. Porque quando Jesus entrou pela porta da sala, Mamão vazou pela porta da cozinha do Zaqueu. Está entendendo, irmão? Porque não dá. Se Jesus entrou aí, a avareza já saiu. Eu vou repetir isso. Se Jesus entrou, a avareza já saiu. Agora, se a avareza está aí, tem uma grande chance de Jesus nunca ter entrado aí. Não assusta não, que vai piorar. Se a avareza está aí, há uma grande probabilidade de Jesus nunca ter entrado. Porque aonde Jesus entra, irmão, ela não fica. Ela não fica. Ó, tem um jovem religioso, conhecedor dos mandamentos, saindo triste. Por quê? Avareza, o medo de liberar. Mas agora você tem um pecador liberando, ficando alegre. Aleluia. Ficando alegre. Ficando alegre. O que mudou? Um continuou preso na avareza. O outro se libertou da avareza e seguiu alegre. Diga comigo, o segundo princípio, para que eu possa acessar a verdadeira prosperidade, é vencer a avareza, que é a influência de Mamon. Amém, gente? O relógio me manda parar, são 9 horas, a hora aqui não passa, voa. Eu acho que vocês aqui cronometram a hora diferente. Deixa eu dizer a vocês, eu tenho aqui, irmãos, 6 temas de livro para vocês. Primeiro livro, Prosperidade à Luz da Bíblia, o assunto que nós estamos falando. Não tem muitos, deve ter uns 15 livros desses. Segundo livro, Escatologia Bíblica. Aqui eu trato de assuntos de escatologia, de Gênesis a Apocalipse. Haverá salvação após o arrebatamento da igreja? Sim ou não? Quem não subir na primeira, tem segunda chance para salvação? Sim ou não? Não. Esquece, viu? Crente que ficou na primeira? Esquece. Você vai aprender isso aqui. A igreja vai ouvir o toque da trombeta, sim ou não? Sim. Não, irmão. Eu acho que não. A igreja não ouve o toque da trombeta. Está aqui nesse livro. As 10 virgens, quem são elas? É a igreja? Representa a igreja, sim ou não? Não, irmão. Não sei nada da vida. Amém? Escatologia. Isso aqui é manual. Você compra um carro, tem um manual. Você compra eletrodoméstico, tem um manual. É para você olhar e já se identificar. Olha o que nós lemos agora. Salmo 112. Aqui tem 12 bem-aventuranças, que é condicional no Salmo 112. Agora, as mulheres, preste atenção nisso, as mulheres, ó. 2 livros para vocês aqui, da minha esposa. Autoridade espiritual versus mulher cristã. Ela vai mostrar aqui quais os níveis de autoridade
que a mulher exerce e que a mulher deve se submeter. A mulher deve submeter à autoridade do pai, da mãe. A mulher deve se submeter à autoridade do marido. Por quê? Porque ele é masculino, ela é feminina? Não. Ela explica isso aqui com detalhes. A bênção da autoridade espiritual. Agora olha aqui, ó. 14 mulheres na Bíblia que saíram da sombra e prosperaram. Qual é a sombra que você se esconde nela? Meu pai é uma benção, meu marido é uma benção, o pastor é uma benção, fulano é uma benção, ciclano é uma benção, a dirigente de oração é uma benção, mas Deus disse a Abraão, sê tu uma benção, sai da sombra e seja uma benção. Esse livro pode mudar a sua vida, minha irmã. Agora, o terceiro livro é meu e dela, ó, Princípios para a Família Cristã. Aqui a gente trata de avareza, ó, na família, no casamento. Aqui tem um tema aqui dentro desse livro, irmãos, que é maridos avarentos versus mulheres gastona. Então, tem marido que segura demais e mulher que gasta demais. Pastor Edir, quanto custa um livro desse? Um livro desse custa R$35. Mas esquece, você vai levar 6 livros desse. 6 livros desse, ó, o combo completo. Você vai levar por R$150. Vai sair a R$25. Você pode pagar em 2 vezes no cartão, em 3 vezes no cartão. O máximo que eu consigo fazer é em 3 vezes no cartão. Ok? Pode pagar no Pix. Amém, irmãos? Pastor, eu não tenho Pix nem cartão. Eu posso comprar para pagar depois? Pode. E se eu não pagar, eu perco 6 livros, você perde o céu. Aí veja aí o que é pior. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, quando vocês estão alegres, levante as mãos e dêem glória a Deus. Pelo que o senhor falou aqui, meu pastor, eu estava comentando ali com o pastor Leandro e o pastor Eliezer. Eu disse, o avarento é de alta periculosidade. Pode dar até uma congestão. O avarento é perigosíssimo. Deve ser. Perigoso.